meus amigos do canal Filemon, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O canal Filemon volta ao ar para gravar mais um vídeo que ficará introduzido ao nosso canal. Você, querido amigo, irmãos, que já se inscreveu nesse canal, eu agradeço. Deixo o meu muito obrigado a você. E aquele que ainda não se inscreveu, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva nesse canal. O canal Filemon tem sido um canal de bênção para abençoar todos os nossos queridos irmãos em Cristo, os nossos amigos, que a qual fazem parte desta família. Ao se inscrever, você acione o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe o seu like, envie esse link aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus familiares, para fazer parte conosco desta família. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto, que se encontra situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, número 654, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra de Deus para você nesta tarde, que esta palavra é o segredo para conquistar as bênçãos de Deus, tá? E o nosso texto básico bíblico se encontra no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 10, 11, 12 e 13, como básico para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, virar as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Observem só que aqui nesta palavra era Deus revelando a Josué o pecado de Acã, porque o pecado de Acã trouxe o juízo para todos, ou para toda a nação. Embora fosse o fracasso de apenas um homem, Deus viu isto como desobediência total da nação de Israel, como a desobediência nacional. Por isso, Israel sofreu alguns fracassos, perdendo uma batalha, uma guerra, para um povo tão pequeno, para um povo de um número bem menor do que o número de Israel, mas por causa do pecado de um só homem, esse pecado fez com que toda a nação perecesse diante de Deus. Então nós observamos que Josué prostrou-se sobre o seu rosto
porque Josué não aceitava aquela derrota. Mas Deus falou com ele: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o seu rosto, Israel pecou. Então Deus advertiu a Josué que Israel tinha pecado e por isso a nação sofreu aquele fracasso naquela guerra, naquela batalha. Existe um provérbio muito interessante que diz que uma ovelha só coloca todo o rebanho a perder, né? Então foi o pecado de um homem só que fez com que toda a nação de Israel viesse a perecer. Mas nesta palavra eu quero esclarecer a todos vocês que hão de assistir este vídeo, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou qualquer uma das redes sociais que esse vídeo será postado. Eu quero apresentar para você nesta tarde o segredo para conquistarmos as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro segredo que eu quero falar para você neste vídeo é que temos que estar consciente das promessas de bênção que Deus nos fez. É termos consciência de que a promessa que Deus nos fez, ela vai se cumprir, né? Ou na nossa vida, ou na vida dos nossos familiares. Mas para isso nós precisamos estar consciente destas promessas de Deus, e também precisamos ter a certeza de que o Deus a qual nós servimos, Ele não muda. Muitas vezes nós mudamos de atitude, nós mudamos de procedimento, nós mudamos do nosso jeito de ser, mudamos os nossos hábitos espirituais, nós mudamos o nosso jeito de falar, o jeito de nos comportar, até mesmo diante de Deus e diante da sociedade. Mas em Deus, a Bíblia diz que não há mudança. Porquanto Tiago nos deixou escrito aqui na palavra de Deus, no capítulo 1 de Tiago, no versículo de número 17, Tiago escreveu ao seu súdito, aos seus ouvintes, a igreja onde ele estava ali pastoreando. Ele disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O nosso Deus é um Deus que não se arrepende das promessas que Ele nos faz. Ele quer cumprir todas as promessas que Ele fez em nossas vidas. Mas nós precisamos ter o quê? Uma atitude de confiança em Deus, uma atitude de certeza em Deus, e termos a certeza que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Nosso Deus é um Deus que não muda, irmãos. É um Deus que permanece sempre na mesma postura. O que Ele fala, Ele cumpre. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Amém? Segundo, temos que entender que bênção, ela só vem do céu. As bênçãos, ela só vem do alto.
as bênçãos, ela vem do céu. Por quê? Porque o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. A terra é o escabelo dos pés de Deus. Então a bênção não vem da terra, a bênção vem do alto. Observamos aqui que João deixou escrito no capítulo 3 do seu evangelho, e versículo 27, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Observe só, Deus é tão firme nas suas promessas que Ele faz para conosco, que no século 17, antes do nascimento do Senhor Jesus, Deus prometeu para o seu povo que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, né? Sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas iam profetizar, os vossos jovens iam sonhar sonhos, e os vossos velhos iam ter visões. Os anos foi passando, o tempo foi passando, e essa promessa de Deus, ela se cumpriu após a ressurreição de Jesus. 50 dias após a ressurreição de Jesus, essa promessa se cumpriu, ou 50 dias após, realmente 50 dias após a ressurreição de Jesus, no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vejam bem que aqueles que perseveraram, eram mais de 500 pessoas, quase 600 pessoas que foram aos cenáculos, mas as que perseveraram foram só quase 120 pessoas que perseveraram, e essas pessoas receberam do alto a promessa que a qual Deus tinha prometido de derramar o teu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Então, para conquistar a bênção de Deus, é necessário nós entendermos que a bênção vem do céu, né? Terceiro, também não esquecer das promessas de Deus, ou que Deus prometeu para Abraão. Deus prometeu para Abraão bênção para todas as famílias da terra. Então você tem que entender e não pode esquecer que essas bênçãos que a qual nós recebemos hoje foram promessas de Deus feita a Abraão, ou a Abrão, quando antes de o seu nome ser mudado, ele chamava-se Abrão, foi mudado para Abraão. E esta bênção de sermos abençoados foi promessas de Deus feita a Abrão, quando ainda lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo de número 1 até o 3, Deus falou com eles nas seguintes palavras: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Observe só, meus amigos e meus irmãos em Cristo, que Deus fala, Deus chama Abraão e fala para ele: eu quero te abençoar, mas sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, Deus disse: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então até aí a promessa era para que ele saísse da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e fosse para uma terra, para um lugar que Deus havia de mostrar,
e Deus faria dele uma grande nação. Então até aí a bênção era para Abraão, né? E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, né? E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então essa era a promessa de Deus feita a quem? A Abraão. Agora presta atenção no versículo de número 3: e abençoareis os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa de bênção para mim, a promessa de bênção para você, a promessa de bênção para todas as famílias da terra, ela veio na obediência de Abraão. Quando em obediência a Abraão, ele levantou-se, deixou a sua terra, deixou seus parentes, saiu da casa do teu pai e foi para uma terra que ele não conhecia, uma terra que a qual Deus ainda havia de mostrar para ele. Aleluia. Então aí está o segredo para conquistarmos as bênçãos de Deus, é sermos obedientes à sua palavra, é sermos obedientes ao seu chamado, à sua escolha. Precisa obedecer a Deus, precisa obedecer os preceitos de Deus para poder ser abençoado. Há muitas pessoas querendo ser abençoado, mas não quer renunciar-se, não quer deixar os seus maus costumes, os seus maus hábitos, aleluia, e passar a servir a Deus. Mas nesta tarde, como homem de Deus, como ministro de Deus, como vaso escolhido por Deus, como chamado por Deus, eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar os seus filhos com as bênçãos que a qual Deus prometeu através de Abraão. Aleluia. Eu estendo até você essas bênçãos nesta manhã, ou nesta tarde, porque eu estendendo essas bênçãos, Deus vai ouvir as minhas orações e vai te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe aqui que o quarto segredo para conquistar as bênçãos de Deus é o segredo da confissão. Quantas pessoas que não têm a sua vida abençoada, quantas pessoas que não têm a sua família abençoada, quantas pessoas que não têm os seus vizinhos abençoados, quantas pessoas que não têm a sua nação abençoada. Sabe por quê? Porque não tem coragem de confessar os seus pecados. Mas veja só o que Deus falou com Josué no capítulo 7 e versículo 13. Olha só: levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis mais suster-vos, até que tireis o anátema no meio de vós. E para que isso viesse a acontecer, para que este anátema, para que este pecado fosse excluído do meio do povo de Deus, a pessoa que pecou teria que confessar o seu pecado, porque se ele não confessasse, não tinha como tirar o pecado do meio deles. Então Deus ordenou que Josué levantasse e santificasse ele, e santificasse também a nação, porque a anátema estava no meio deles. Olha, veja ainda o versículo 19 do capítulo 7 de Josué. Então disse Josué a ação. Então disse Josué a Acã, filho meu, veja bem o carinho de Josué. Então disse Josué a Acã, filho meu, dar-me, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste
e não me oculte. Não adiantava mais Acã esconder, não adiantava mais Acã negar, porque Deus já tinha mostrado para Josué que tinha pecado no meio do povo, e Deus também já tinha mostrado o pecador. Então, onde há um homem de Deus, na administração, fica sabendo que não vai ficar pecado escondido, porque Deus vai mostrar o pecado que está escondido e mostrar também a pessoa que praticou o pecado. Veja bem, o outro segredo para conquistarmos as bênçãos de Deus, nós devemos recobrar o ânimo. Veja o que a Bíblia diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconcertados. Aquele homem, aquela mulher, aquele irmão, aquela irmã que hoje se encontra desanimado, prostrado, né? sem tomar uma atitude. Você que deixou de ir na igreja, você que deixou de servir a Deus, você que deixou de congregar, simplesmente porque ouviu palavras desagradáveis que não te agradou, você que deixou de servir porque não suportou ver uma atitude que não agradou a sua pessoa, e o desânimo veio e tomou conta da sua vida. A Bíblia diz para tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É necessário recobrar o nosso ânimo. Olha só que no capítulo 7 de Josué, no versículo 5, diz ali a palavra de Deus que os homens de Ai feriram deles alguns 36, né? E seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou-se como água. Isso é, alguns 36 homens foram feridos pelo povo de Ai, e então aí no caso o povo desanimou, né? Então o Senhor, quando viu o povo de Israel triste, o Senhor interveio no arraial e revelou que tinha pecado escondido no meio do povo. Vimos aqui ainda no versículo, no capítulo 8 de Josué e versículo 1, diz assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe aí. Olha, que tenho dado na tua mão o rei de Ai, né? E o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Veja bem, depois de Israel ter sido purificado do pecado de Acã, Josué preparou o povo para o ataque. Josué preparou o seu exército para atacar. Agora para vencer e não mais para perder, porque primeiro recobrou o ânimo. Recobre o ânimo nesse momento para você ganhar e não perder, para você vencer e não ser derrotado, para você vencer e cantar o hino da vitória lá do outro lado. Veja bem, aleluia, porque Deus ainda não desistiu de você, querido. Deus ainda não desistiu de você, querida. Deus ainda não desistiu do seu povo. É só tomar posse da promessa e confessar os seus pecados, retomar o ânimo, amém? E comece novamente a lutar, confiando em Deus, que Deus dará a vitória para você. Fique com essas palavras em nome do Senhor Jesus, aleluia.
Preste bem atenção agora. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, número 654, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. Hoje, às 19 horas e 15 minutos, estaremos abrindo uma campanha a qual recebe o tema: a campanha das causas impossíveis. Venha participar. Se você tem uma causa que você não teve como resolver, você tem uma causa que a sua própria força você não teve condições de resolver, então venha participar dessa campanha, porque Deus estará entrando com providência e essa causa será resolvida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado especial. Assista esse vídeo até o final, deixe o seu like, deixe o seu comentário, envie esse link ao seu irmão, aos seus amigos, tá? Se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, Filemon, por favor, faça parte dessa família e eu vou te agradecer em nome de Jesus. Se você já é inscrito, também eu te agradeço, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.